Olá a todos, este é o canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga e eu sou Newton Sebraga e que estou aqui para responder aquelas dúvidas que me são enviadas pelos nossos diversos canais e que, uma vez respondidas, eu também as tenho na forma escrita lá no nosso site, na seção de dúvidas. O nosso assunto de hoje é placa de circuito impresso. É lógico que aparentemente não surgem muitas dúvidas sobre esse assunto, mas existem sim. E nessas dúvidas, nós temos algumas que são bastante interessantes. A primeira, que aparece com o número 173 lá no nosso site, é a respeito de vapores tóxicos e corrosivos. O nosso seguidor diz o seguinte: costumo corroer as minhas próprias placas de circuito impresso e para isso eu tenho um pequeno tanque plástico dentro da minha oficina. Me chamaram a atenção para o fato de que os vapores do corrosivo, o percloreto, são tóxicos e que eu devo fazer a corrosão em local arejado, fora de casa. Isso é correto? É sim. Esses vapores que emanam de uma solução de percloreto, uma solução corrosiva que a gente usa para fazer placas, esses vapores, além de serem corrosivos, eles são tóxicos. Você não deve respirar, não deve ficar num ambiente em que está a sua banheirinha, muito próximo, de modo que aqueles vapores cheguem até você. E além disso, esses vapores são corrosivos. Se você coloca, por exemplo, a sua banheirinha para correr sua placa de circuito impresso em cima de um armário de aço, como aquele que eu tenho aqui atrás, com o tempo você vai ver que ele começa a enferrujar. O metal começa a ser atacado. Então, aqueles vapores corrosivos que emanam da solução, eles vão atacar objetos de metal, principalmente de ferro ou aço, causando a sua corrosão. Então, a melhor maneira é você sempre deixar a sua banheirinha de circuito impresso num local arejado, perto de uma janela, ou mesmo do lado de fora de uma janela, numa varanda, ou mesmo no quintal, é lógico, longe do alcance de pessoas ou de animais, que eles podem se contaminar, podem ter problemas se eventualmente eles tocarem naquele líquido. O líquido não é venenoso, então não há perigo de envenenamento. E ele também não deve ser descartado na natureza. Você deve diluí-lo bem, fazer uma diluição muito grande e descartá-los eventualmente aos poucos num esgoto, mas muito aos poucos, diluindo esse material, esse líquido do percloreto, porque realmente ele é agressivo ao meio ambiente. Nós voltaremos oportunamente para falar dos modos de descarte adequado do percloreto que você usa. Felizmente, 1 litro de percloreto permite que você faça muitas e muitas placas de circuito impresso. Nossa próxima dúvida vem de um seguidor que pergunta o seguinte: depois de algum tempo, as placas de circuito impresso da montagem dos meus projetos ficam escuras, apresentando sinais de oxidação. Existe algum tipo de proteção? Sim. Você pode proteger a parte cobreada da sua placa depois que você fizer a montagem usando verniz. Existem verniz próprios para a placa de circuito impresso, mas na falta você pode até usar um verniz comum incolor, certo? É bem interessante isso, se bem que você deva remover esse verniz no local que você vai soldar o componente quando precisar fazer uma troca. Finalmente, com a dúvida número 359, a anterior foi a 081, o nosso seguidor nos pergunta: para fazer a furação das placas de circuito impresso, eu uso uma pequena furadeira e noto que parece ficar um pó no ar. Ela gera um pouquinho de poeira. Eu uso máscara e óculos protetores, mas existe a possibilidade de eu respirar esse pó depois de retirar a máscara protetora? Como é que eu faço? Eu uso essa furadeira no meu quarto, que fica a maior parte do tempo com a porta fechada. O pó resultante das placas de fibra, ele é mais tóxico que o pó resultante das placas de fenolite. Mas os dois são perigosos para a saúde, porque eles podem acumular no pulmão. Você não deve respirar esse pó. Então, ele pode ficar também bastante tempo suspenso no ar. E mesmo usando a máscara de furação, depois que você retirar essa máscara,
Mas as partículas menores, mais finas, elas ainda ficam no ar. Então, sempre faça a furação em lugar bem ventilado, preferivelmente não no seu quarto. Procure um lugar fora da casa. E porque isso o vento vai levar essas partículas embora. Se bem que as mini furadeiras sejam muito cômodas, elas são menos adequadas se você puder usar mais. Existem aqueles furadores do tipo grampeador, em que você aperta e ele fura a placa. Esses furadores eles são menos agressivos, eles não exigem a alimentação elétrica, só que eles têm um problema. Normalmente, os tipos mais comuns, eles têm uma ponta única, ou seja, eles fazem o furo de uma dimensão só. É claro que existem aqueles furadores mais elaborados, os de bancada, em que eventualmente você pode trocar a sua pontinha de acordo com o diâmetro do furo que deve ser feito. Mas para as aplicações comuns, você pode usar aquele furador de grampeador, que tem a ação pela pressão, sem problemas, porque ele não vai produzir o pó. E se precisar usar o elétrico com diâmetros maiores, você deve ter um conjunto de brocas, então aí sim, procure o lugar arejado para fazer a furação, para evitar respirar aquele pó que emana do seu trabalho.